Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Brown Fogo. Temos novidades aí relacionadas ao mercado do Botafogo, podemos colocar assim. Ainda não vamos falar aqui sobre Botafogo e Cruzeiro, propriamente. A gente deixa o pré-jogo aí sempre para véspera. Vamos falar aqui do John, né? Do goleiro e do Textor, né? Do Marinakis, trazer mais levantamentos aí referentes a informações que surgiram, beleza? E também da relação imprensa, né, cobrindo toda a situação com o Botafogo, tá certo? Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. Vamos para cima. E, caras, primeiro de tudo, né, eu quero agradecer a vocês, antes de começar o conteúdo. Estamos no top 20 da categoria Influenciador Criador de Esportes do Ano, no prêmio IBEST, que é um dos mais renomados aí da internet brasileira. Eu tô no top 20 aí de criadores brasileiros. E quando a gente estiver no top 10, porque vai ser ali a academia, né, que vai decidir e tudo mais, se Deus quiser a gente vai estar, eu vou pedir mais ajuda de vocês nos votos. Mas agora a ajuda não é para mim, tá? É pro doutor Gustavo Dutra, médico do Botafogo, que vem fazendo um trabalho de excelência no clube desde a Série B, tá certo? Ele faz parte dessa volta por cima histórica do Botafogo. Vou colocar aqui abaixo para vocês clicarem no link e votarem nele no prêmio Melhor Médico do Futebol Brasileiro. Valeu? Tamo junto. Melhor das Américas, até inclusive. É isso. Vamos lá. Primeiro de tudo, vamos começar pelo mais simples e o mais quente, né? Que é a situação do goleiro John. De fato, o West Ham United, a equipe do Paquetá, né? Tá procurando um goleiro. As movimentações de goleiro, inclusive, estão bem quentes no futebol europeu, no futebol inglês, né? O Arsenal procurando um goleiro, o Ramsdale podendo trocar de goleiro de clube na Inglaterra, o Chelsea procurando um goleiro, o Manchester United procurando um goleiro, o Aston Villa procurando um goleiro, tá uma loucura, né? Inclusive United, Aston Villa e Everton já haviam sondado a situação do John, mas o West Ham foi lá e fez uma proposta oficial, 8 milhões de euros. Essa proposta foi recusada pelo Botafogo. O que eu soube é que é claro, né, que é atrativo pro John, pro goleiro, né, pensar em campeonato inglês, pensar em projeção de Europa, né, da possibilidade de jogar numa grande liga, até pensando em seleção brasileira, né, porque infelizmente, assim, ele pode fazer o sol cair agora nesse momento. Ó, o John, tu viu que o John conseguiu evitar um helicóptero de bater num apartamento? Caralho, ele conseguiu evitar. O Tafarel vai olhar e vai, foda-se, Bento. Né? O Tafarel não gosta, não adianta. Então, assim, ele vai ter que fazer chover na Inglaterra. Né? Só que o Botafogo entende que 8 milhões de euros é um preço baixo para o que o John vale e para aquilo que o Botafogo pode ter também. Sabe? E o que a gente sabe é que o West Ham vai voltar a fazer uma oferta maior. Beleza? Conta, óbvio, a vontade do jogador, vamos ver o que vai acontecer. Conta também o Botafogo poder estar com um jogador engatilhado. O meu feeling, tá? É de que o John, ele pode ir embora sim, beleza? Se não for agora, pode ir no ano que vem, né? E aí, pelo amor de Deus, tá? Deixando muito claro, isso aqui é uma opinião, um achismo, né? Total, né? Não é uma informação, eu não falei com ninguém a respeito disso, tá? Mas, pô, se você pensar nessa questão do Marinakis, né, com o Textor, o Carlos Miguel, o goleiro que era do Corinthians, que é um puta goleiro, ele tá sem espaço por lá, né? Então, se o John for embora, a gente já sabe quem pode ser o substituto, né? Porra, pelo amor de Deus, tá bem cristalino, né? Eu acho que seria uma boa, mas o que seria uma boa mesmo, fantástico, é o John não ir embora, né? O John tem que ficar, é o que eu penso. Ainda não sinto confiança no Léo Link para ser o titular absoluto, então se o John for embora, o Botafogo vai ter que contratar outro jogador, fato, beleza? Continuando, rapaziada, dando sequência aqui. O Globo Esporte publicou nas suas redes sociais, né, que existe uma possibilidade do Marinakis ele realmente virar sócio do Botafogo fazer parte da rede multiclubes no Nottingham Forest, ou seja, o Botafogo fazer parte da empresa do Marinakis e o Marinakis virar o acionista majoritário do Botafogo. A gente, obviamente, tem que respeitar todas as apurações. O que eu soube é um pouco diferente, tá? Embora várias possibilidades possam acontecer, tá certo? Inclusive, não só eu, né? Eu não estou desmentindo ninguém. Inclusive,
para você ver como é que são as coisas, cara. São fontes diferentes, são conversas diferentes, são jornalistas diferentes, momentos diferentes. As coisas, meu irmão, basta uma taça de vinho virar para a informação mudar. É que nem a maré. Simples. O Globo Esporte deu uma coisa e o jornal Globo deu outra. Então, assim, o site da Globo deu uma coisa e o jornal deu outra. Então, cara, tá tudo bem. São apurações. E a gente vai ver o denominador comum dessas coisas no final das contas. O jornal o Globo, inclusive, a informação que eu tenho, ela bate um pouco mais com o que o jornal o Globo trouxe, né? Que não necessariamente o Marinakis seria o acionista majoritário. Tipo assim, o Marinakis vai virar o novo John Textor, né? E aí o John Textor vai virar o CEO do Botafogo, enquanto o Marinakis vai ser o supremo, o investidor mor. Não, né? Eu acho que isso não vai acontecer. Descarto o que aconteça, eu não descarto nada, porque ainda está tudo muito confuso. Muita coisa pode acontecer ainda, né? Mas o que eu acho que vai acontecer é uma parceria, obviamente, em termos de intenção de investimento, né? Um aperto de mão, uma parceria significativa entre Marinakis e John Textor, em que o John Textor seria o detentor das ações nessa filial da Eagle, do Botafogo e do Molenbeek, enquanto, acho que o Medeiros publicou a mesma coisa, né? Enquanto o Marinakis segue sendo lá o dono do Nottingham Forest, da Inglaterra, do Olympiacos, da Grécia. Isso é até interessante, é até importante, por quê? Porque o John Textor, ele tem o desejo, né, de comprar, de adquirir, né, um clube da Inglaterra, né? Se o Botafogo fizer parte do grupo do Marinakis, não pode, porque o Marinakis já tem o Nottingham Forest, não poderia ter outro clube, né? Isso, inclusive, foi um problema. O Botafogo, ele tentou, né? O John Textor, num determinado momento, tinha um interesse em comprar o Everton da Inglaterra. Só que acabou que, como ele tinha as ações do Crystal Palace, não tinha tempo hábil para resolver, ele não conseguiu comprar o Everton, correto? Então isso tudo conta, entra na balança, sabe? Brownie, mas você não está preocupado? Cara, eu estaria preocupado se não tivesse o Marinakis. Eu acho que o pior que poderia ter acontecido não aconteceu, sabe? Primeiro de tudo que o pior que poderia ter acontecido, o Botafogo ter acabado lá em 2021, depois do acesso de volta para a Série A. Não ia ter dinheiro para porra nenhuma, o Botafogo ia ter caído de novo, ia quebrar e o clube ia fechar. Sei lá, o que ia acontecer, né? Então o pior de tudo era aquilo, né? É o que, igual um amigo meu fala, um flamenguista falou comigo. Brownie, mas você como um cara que não sei o que fala do Botafogo, você não fica preocupado do John Textor quebrar e acabar tudo e vocês ficarem endividados? Eu falei, caramba, porra, tem razão, pode acontecer, claro, não boto minha mão no fogo por ninguém. Mas aí, na terça-feira, o Botafogo vai jogar com o Macaé na Taça Guanabara e eu vou estar lá, né? A gente vai voltar pro lugar que a gente já tava, irmão. Então, porra, tá ligado? Claro que eu não quero que isso aconteça. Mas, porra, meu parceiro, o saldo já é muito positivo. E com a chegada do Marinakis, é óbvio que tudo vai ter que ser muito bem amarrado, né? Quem é que manda, quais os investimentos, o que vai acontecer daqui para frente, né? Se o Marinakis de fato for um gestor do Botafogo, virar um gestor do Botafogo, eu acho sim que pode ter problema, né? Eu não digo por questão de investimento, é porque eu acho que são dois caras com uma personalidade muito forte, né? O Fala Fogão, eu estava vendo a live do Vitor Fala Fogão e ele falou uma coisa que eu concordo categoricamente. São dois caras que eles gostam de tomar as rédeas, tomar as decisões, avaliar como é que está o clube, aparecer nas entrevistas, tomar as decisões de qual jogador chega, qual jogador sai, qual treinador chega, sai. Então, assim, tu ter dois caras desse mandando, eles podem até se bicar. Então, acho que a melhor coisa seria o Marinakis investindo, tendo retorno financeiro, o John Textor gerindo e vida que segue. Claro que nem tudo é um mar de rosas, tudo teria os seus prós e contras, o ônus e o bônus, tá? E sobre a questão da relação Botafogo e imprensa, cara, vocês sabem muito bem, vocês me conhecem, né, cara, quem me acompanha aqui há muito tempo, né, tá louco de saber que eu sou aquele cara chato que quando, nas raras vezes, né, que o Botafogo é, por exemplo, beneficiado pela arbitragem, eu vou lá e falo, o Botafogo foi beneficiado. Porra, teve um pênalti não marcado a favor, sei lá, cara, do Inter contra o Botafogo. Eu sou o primeiro a falar, foi pênalti mesmo. A arbitragem errou. E aí eu vejo umas penca de comentários. Porque eu sou assim, né? Eu acho que a gente tem que ser justo. Custa nada, qual o problema?
A mesma coisa vale para quando eu enxergo pontos em que a imprensa está certa, né? Algo do tipo. Eu não sou aquele cara que eu vou falar que a imprensa é toda um lixo, uma merda, que é tudo complô, é tudo esquema. Muitas das críticas que são feitas ao Textor, à gestão, à falta do balanço, algumas delas, claro que elas procedem, né? E elas são absolutamente justas, correto? Eu não sou nenhum cego aqui, inclusive falo abertamente sobre isso. No último vídeo, inclusive, eu falei, né, sobre a maneira que o Botafogo comprou, que o John Textor comprou o Lyon, né, que ela foi absolutamente arriscada, né, uma loucura. Agora, por que quando o Botafogo está bem dentro de campo, essa pauta ela se potencializa? Eu vejo muito mais se questionar a gestão financeira e administrativa do Botafogo na era SAF, que deu frutos dentro de campo, gerou receita, reduziu a dívida, certo? Do que eu via na época do associativo, né? Gente, há 5 anos a gente tinha um diretor de futebol que ele entrou deitado, né, com uma cobertinha de vovô, assim, para dar uma entrevista para a imprensa, para a grande imprensa, sobre esclarecer a situação do Botafogo. Diretor que pegava o microfone e falava, não sei o que, tem que ir embora, Léo Valência, não sei o que, sendo que o cara ainda tava no clube, tá ligado? Você gerava uma rusga do caralho, o cara jogava de má vontade, você ficava, o cara colocava o clube na justiça, enfim. Salários atrasados de 3 em 3 meses, o tempo todo, trocas no comando técnico a todo momento, enfim, tudo que você possa imaginar, cara. Porra, aumento significativo da dívida, adiantamento de cotas de TV para pagar, né, você vende o almoço para pagar a janta e desse modo vai empurrando com a barriga para a próxima gestão, né? E eu não via 10% desse questionamento que se tem aos erros, né, às questões do John Textor. Agora, por exemplo, acabou de aparecer a situação da dívida que o Botafogo tem de parcelas com o Jair e com com o Santos, né, referentes ao Jair e ao John. Eu concordo plenamente, o Botafogo deve ao Santos e tem que pagar, assim como o Botafogo tem que pagar absolutamente todo mundo que ele deve. Mas aí você abre a matéria, né, a chamada é John Textor, a cara do John Textor, né, porra, John Textor deve o Santos e tal, beleza, né. Quando você clica na matéria, tá lá embaixo, existe um combinado entre Botafogo, Santos e Atlético Mineiro, que um deve o outro. O Botafogo deve ao Santos pelo Jair, o Santos deve ao Atlético Mineiro pelo Patrick e o Atlético Mineiro deve ao Botafogo pelo Júnior Santos. Então, enquanto o Santos não pagar o Galo não paga o Botafogo. Enquanto o Galo não paga o Botafogo não paga o Santos. Existe esse combinado. E aí isso está no pé da matéria. Isso é uma informação muito significativa para ficar só no pé da matéria. E é proposital, tá ligado? Então, o caminho ele é por aí, sabe? E por que a gente não via, né, todo esse escarcéu quando era o Botafogo do Associativo, quando era o Botafogo do Mufarrege, quando era o Botafogo do Carlos Eduardo Pereira, quando era o Botafogo do Mantuano, quando era o Botafogo do Gustavo Noronha, né? Por que você não via, né, essa porradaria intensa, cara? Porque o Botafogo tava na merda. Ponto. O Botafogo não incomodava, né? Igual agora, né? Pouco se fala, assim, em termos de imprensa dando porrada mesmo. Você ouviu mais o torcedor falando, né? A gestão, por exemplo, sei lá, do Vasco, né? do Grêmio, do Internacional. Gente, o Inter acabou de comprar um jogador por 4 milhões de dólares, comprar, né? Porque não deve pagar, devendo 2 milhões de euros para o Flamengo, referente a um jogador que ele comprou ano passado, né? E a gente não vê ninguém questionando isso a macro. O Corinthians contratou o Ranieri, vai fazer 1 ano que não pagou o Cuiabá. E o Corinthians teve no Ranieri uma peça fundamental para ajeitar o time, enquanto o Cuiabá sem o Ranieri caiu, né? E obviamente que você... Mas assim, isso não chega perto do escarcéu que se faz em relação a John Textor, dele ter fumado cigarro com o russo em 1970, dele... Cara, é uma loucura, assim. E o motivo é muito simples, é óbvio, né? O Botafogo está competindo com as principais equipes do Brasil, né? Os times que disputam o título. Se o Botafogo estivesse na merda, se o Botafogo estivesse em 15º lugar, se o Botafogo estivesse jogando a Sul-Americana, se o Botafogo tivesse sido eliminado na 3ª fase da Copa do Brasil e com um investimento, né, absolutamente razoável, você não tinha isso, cara. Isso é óbvio.
enfim, é basicamente isso. Não sou daquele cara que, o John Textor, ele erra, sim, claro. O John Textor, ele põe o Botafogo em risco com alguns movimentos, concordo. Pô, o John Textor tem muita coisa que vocês estão cobertos de razão. Mas não é estranho a imprensa brasileira, carioca, tratar a gestão do John Textor pior do que era tratada as gestões do associativo que tornaram o Botafogo endividado em 1 bilhão e não ganharam nada, e a gestão que diminuiu a dívida, aumentou a receita, ela ser tão criticada. Eu me lembro de igual um amigo meu, né? Ele é um cara que ele é flamenguista pra caralho e ele embarca nessa porra de John Textor, é bandido, caralho. Aí eu falo, cara, eu me lembro de uma conversa que eu tive contigo, que eu sou rancoroso pra caralho. Eu falei, eu tive uma conversa contigo em 2016. Você tava puto pra cacete porque um sujeito tinha feito uma matéria, criticando a contratação do Guerreiro no Flamengo, em 2015, na verdade, tem 10 anos isso. Foi a primeira grande contratação do Flamengo, do Eduardo Bandeira de Melo, desde a reformulação. A gente se lembra lá que o Eduardo Bandeira de Melo, ele estava ali ajeitando o Flamengo, né, pagando dívidas com um time mediano, um time que ficava na parte de baixo da tabela, e o torcedor do Flamengo puto, e o Eduardo Bandeira de Melo explicando, não vou cometer loucura. Só que chegou um momento que a receita cresceu um pouquinho, ele falou, opa, para eu ganhar o torcedor no estádio, para eu ganhar em venda de camisa, para eu ganhar em resultado, premiação, tudo mais, eu preciso contratar um jogador de qualidade. Foi contratado o Guerreiro, que naquela época era o melhor centroavante do Brasil. Correto? E aí, cara, um cara criticou, falando, o Flamengo ainda tem tanto de dívida, tá contratando um jogador que vai ganhar R$1 milhão por mês. E a justificativa desse meu amigo foi qual? Venda de camisa, o Guerreiro se paga, tem que ter um investimento. Eu falo, por que você agora não fala isso? Né? O Botafogo ele também pensou nesse modo. O Botafogo ele injetou grana no Luiz Henrique, ele injetou grana no Almada, ele injetou grana no seu time, na estrutura, antes de pagar certas coisas, né? E agora está colhendo os frutos. Se a gente tiver fair play financeiro em breve, que a gente deve ter, o Botafogo está dentro do fair play financeiro para fazer contratações de alto nível. Correto? Está dentríssimo do fair play financeiro. Então, assim, cara, por que a gente não tinha esse questionamento à época? Por motivos óbvios, né? Sabe? Porque o Botafogo tava na merda, o Botafogo não incomodava ninguém. Então, para certas pessoas, era muito bom. Cara, que bom que a gestão do Botafogo é uma merda. Não vamos bater nisso. Né? Tá ótimo. Opa, peraí, essa gestão do Botafogo aqui, caralho, tá ganhando tudo. Então vamos começar a caçar os erros. Tem muito disso, é claro que tem, porra. Pelo amor de Deus, gente. Mas enfim, a gente também não deve deixar de ressaltar os erros que acontecem. É isso. Um abraço, tamo junto, até a próxima e fui.